Olá! Nesse vídeo falaremos um pouco sobre associações históricas, conceito fundamental para entendermos o desenvolvimento da biogeografia cladística. Associações históricas entre filogenias podem ocorrer em diferentes níveis, e os eventos relacionados a essas associações recebem diferentes nomes de acordo com o nível estudado. Algumas delas são essenciais para entendermos os métodos empregados em biogeografia. Vamos lá? Uma associação histórica nada mais é do que uma correlação entre padrões históricos de diferentes elementos, sendo um hospedeiro e um associado. E podem existir diversos níveis de associação histórica, como, por exemplo, organismos parasitas evoluindo em relação aos seus hospedeiros. Como parasitas são, em geral, intimamente relacionados aos seus hospedeiros, é possível traçar a história evolutiva de uma linhagem com base na outra com grande fidelidade. E assim, podemos observar com frequência eventos de codivergência, ou seja, as divergências observadas nas linhagens dos hospedeiros impõem um padrão semelhante às linhagens dos parasitas. Outro exemplo é a associação histórica entre linhagens e genes. Como já vimos neste curso, linhagens filogenéticas são resultado das relações tocogenéticas entre os indivíduos ao longo do tempo. Esses indivíduos transmitem seus genes para seus descendentes, de uma geração para outra. Então, se selecionamos um gene de um indivíduo de cada uma dessas linhagens, nós conseguimos traçar a genealogia daqueles indivíduos e também podemos dizer que existe uma associação histórica entre a evolução dos genes e a evolução das linhagens. Da mesma forma, podemos observar codivergências, ou seja, esses genes de indivíduos de diferentes linhagens coalescem com certa congruência em relação aos eventos de cladogênese que aconteceram. Trazendo essas ideias para o contexto da biogeografia, podemos detectar associações históricas entre as linhagens de um táxon e a evolução espacial da região onde ele vive. A biogeografia de vicariância dá uma grande importância a esses eventos de codivergência entre o cladograma de um grupo taxonômico e o que chamamos de cladograma de áreas, porque assume que os eventos de cladogênese seriam causados pelo isolamento das áreas. Além da codivergência, existem outros eventos possíveis nos diferentes níveis de associação, como a triagem, que seria a perda de um ou mais elementos associados. A transferência horizontal, que seria um desvio ou uma quebra dessa associação, e também a duplicação, em que teríamos o acréscimo de um elemento associado. Esses eventos podem ser causados por diferentes processos dependendo do nível estudado. No caso de parasitas e hospedeiros, a triagem consistiria na extinção de um ou mais parasitas, ou mesmo uma falha amostral no estudo. A transferência representaria um evento em que um parasita torna-se associado a outra linhagem de hospedeiro, diferente daquela com a qual ele evoluiu. E a duplicação representaria uma especiação simpátrica, isto é, duas ou mais espécies surgiram naquele hospedeiro sem que houvesse uma especiação do próprio hospedeiro. As codivergências, nesse caso, chamamos de coespeciações. Na genética, esses eventos são denominados coalescência, deleção ou duplicação gênica, e a transferência gênica. No caso da associação entre linhagens e áreas, que é o foco da biogeografia, a triagem representa a extinção de uma ou mais linhagens, a duplicação representa um evento de especiação ou divergência simpátrica, que aconteceu sem que houvesse ou antes que houvesse a fragmentação da região. Os eventos de cladogênese estariam associados a episódios de vicariância e os padrões que rompem com essa associação histórica seriam então atribuídos a eventos de dispersão. Lembrando que, para a escola cladística, a vicariância é sempre a hipótese nula para explicar as distribuições dos organismos, e eventos de dispersão enfraqueceriam o sinal histórico dessa associação. No próximo vídeo, veremos que algumas incongruências entre os cladogramas de táxons que ocorrem nas mesmas áreas podem ser explicados, pelo menos em partes, por dispersões. Até lá!